Bem-vindo ao programa História para Dormir. Aqui, fazemos uma jornada pelo tempo para que você possa adormecer facilmente e proveitosamente. Não se esqueça de se inscrever e dar um like imediatamente. Ao final da palestra, você estará dormindo profundamente. Feche os olhos. A história já está começando. Hoje, vamos mergulhar na história dos Tudor, o trono que decapitou paixões. Imagine um reino sacudido por décadas de guerra civil, uma nação exausta por conflitos dinásticos intermináveis, um trono manchado de sangue. De repente, surge um pretendente improvável, reivindicando a coroa em um campo de batalha pantanoso. Com a vitória, ele inicia uma das dinastias mais transformadoras, escandalosas e fascinantes da história europeia. É difícil acreditar, mas por pouco mais de um século, uma só família, os Tudor, não apenas redefiniu a Inglaterra, mas também alterou fundamentalmente o curso da história ocidental. A história dos Tudor começa, como tantas grandes histórias, com uma batalha. É 22 de agosto de 1485, e dois exércitos se enfrentam nos campos de Bosworth, em Leicestershire, Inglaterra. De um lado está o rei Ricardo III, o último monarca da Casa de York. Embora eficiente como administrador, Ricardo é visto por muitos como um usurpador, suspeito de ter assassinado seus próprios sobrinhos, os príncipes na torre, para assegurar seu caminho ao trono. Seu oponente é Henrique Tudor, conde de Richmond, um nobre galês de 28 anos com uma reivindicação tênue ao trono através de sua mãe, descendente legítima da Casa de Lancaster. Henrique passou a maior parte de sua vida no exílio na França, escapando das purgas dos yorkistas durante as Guerras das Rosas, o longo conflito dinástico entre as casas de York e Lancaster que devastou a Inglaterra por mais de 30 anos. Quando a batalha começa, Ricardo parece ter vantagem com um exército maior. Mas em um momento crucial, o poderoso Lord Stanley, cuja lealdade estava em dúvida, decide apoiar Henrique em vez de Ricardo. A maré da batalha vira. Em um ato de desespero ou coragem, Ricardo conduz uma carga direta contra Henrique, chegando tão perto que mata o porta-estandarte do rival antes de ser cercado e morto. Segundo a lenda, a coroa de Ricardo é encontrada sob um espinheiro e colocada na cabeça de Henrique no próprio campo de batalha. Assim nasce a dinastia Tudor, com Henrique VII, de 1485 a 1509, como seu primeiro monarca. Ao contrário dos reis cavaleirescos e guerreiros que o precederam, Henrique VII era um homem cauto, calculista e, acima de tudo, pragmático. Ele entendeu que, para consolidar seu governo, precisava fazer mais do que simplesmente vencer no campo de batalha. Precisava estabelecer legitimidade, reconstruir as finanças reais e restaurar a ordem. Para reforçar sua reivindicação ao trono, Henrique casa-se com Isabel de York, filha do falecido rei Eduardo IV e irmã dos príncipes desaparecidos na torre. Este casamento simbolicamente une as rosas vermelha e branca das casas de Lancaster e York, encerrando, pelo menos em teoria, as divisões que alimentaram as Guerras das Rosas. O casal real adota a rosa Tudor, uma rosa vermelha sobreposta a uma rosa branca, como seu emblema, simbolizando esta união. Embora o casamento tivesse sido concebido principalmente por razões políticas, há evidências de que se tornou uma união genuinamente afetuosa. Isabel deu a Henrique 7 filhos, dos quais 4 sobreviveram à infância: Arthur, o príncipe de Gales e herdeiro ao trono; Margarida, que se tornaria rainha da Escócia; Henrique, futuro Henrique VIII; e Maria, que brevemente se tornaria rainha da França. O reinado de Henrique VII foi marcado principalmente pela consolidação e estabilização. Ele enfrentou vários pretendentes e rebeliões, incluindo as ameaças de Lambert Simnel e Perkin Warbeck, ambos alegando ser membros sobreviventes da Casa de York. Simnel afirmava ser o conde de Warwick, sobrinho de Ricardo III, enquanto Warbeck se passava por Ricardo, duque de York, o mais jovem dos príncipes da torre. Henrique reprimiu essas rebeliões com uma combinação de força militar e astúcia política. Financeiramente, Henrique VII era quase obsessivamente prudente. Ele preencheu os cofres reais através de impostos eficientes, empréstimos forçados da nobreza e várias multas. Ao fim de seu reinado, ele deixou para seu filho um tesouro contendo a enorme soma de 1,5 milhão de libras esterlinas, o equivalente a bilhões em moeda atual. Este foco em acumulação financeira lhe rendeu uma reputação de mesquinhez, mas efetivamente reconstruiu o poder e a estabilidade da monarquia inglesa. Em 1501, o herdeiro Arthur casou-se com Catarina de Aragão, filha dos poderosos monarcas espanhóis Fernando e Isabel. Este casamento selou uma importante aliança com a Espanha, então uma potência mundial emergente.
Tragicamente, Arthur morreu apenas 5 meses depois, com apenas 15 anos, possivelmente de suor inglês, uma doença misteriosa que periodicamente assolava a Inglaterra Tudor. A morte de Arthur foi um golpe devastador, não apenas pessoalmente para sua família, mas também para os planos dinásticos de Henrique. Seu filho mais novo, também chamado Henrique, agora se tornava o herdeiro. Para preservar a aliança espanhola, o rei propôs que o jovem Henrique se casasse com a viúva de seu irmão, Catarina. Como tal união tecnicamente violava a lei canônica, foi necessário obter uma dispensa papal, concedida com base na afirmação de que o casamento de Arthur e Catarina nunca havia sido consumado. Quando Henrique VII morreu de tuberculose em 1509, ele deixou para seu filho um reino pacificado, cofres cheios e uma posição relativamente segura entre as potências europeias, um contraste marcante com o país turbulento e falido que havia herdado 24 anos antes. O jovem Henrique VIII, de 1509 a 1547, então com 17 anos, era praticamente o oposto de seu pai cauteloso. Alto, atlético, educado e carismático, ele personificava o ideal renascentista do monarca. Seus contemporâneos descreviam-no como impressionante, com mais de 1,80 metros de altura, extraordinário para a época, cabelos ruivos, habilidoso em esportes, música e debates teológicos. Poucos poderiam prever que este jovem radiante se transformaria no tirano obeso e imprevisível dos seus últimos anos. Os primeiros anos do reinado de Henrique VIII foram devotados aos prazeres da juventude e às demonstrações de esplendor real. Ao contrário de seu pai frugal, Henrique gastava generosamente em torneios, festas, joias e arte. Ele rapidamente se casou com Catarina de Aragão, conforme planejado, e o casal inicialmente parecia feliz. Catarina deu à luz vários filhos, mas apenas uma menina, Maria, futura Maria I, sobreviveu à infância. A falta de um herdeiro masculino seria semente de transformações monumentais. Por volta da década de 1520, dois problemas começaram a preocupar Henrique. Primeiro, sua esposa Catarina, agora com cerca de 40 anos, parecia improvável de produzir mais filhos. Segundo, ele havia se apaixonado por Ana Bolena, uma dama de companhia inteligente e sofisticada que, ao contrário de muitas outras mulheres na corte, recusou-se a se tornar apenas mais uma amante real, insistindo no casamento. Simultaneamente, Henrique começou a questionar a validade de seu casamento com Catarina. Citando uma passagem no Levítico que proíbe um homem de se casar com a esposa de seu irmão, ele argumentou que a união nunca tinha sido válida, apesar da dispensa papal. Este escrúpulo de consciência convenientemente coincidia com seus novos desejos pessoais, mas Henrique parece ter genuinamente se convencido de que seu casamento sem filhos homens era um castigo divino por uma união pecaminosa. Henrique solicitou ao Papa Clemente VII a anulação de seu casamento. Em circunstâncias normais, tal pedido de um monarca poderoso poderia ter sido concedido. Infelizmente para Henrique, a política europeia complicou a situação. O Papa estava efetivamente sob o controle do sobrinho de Catarina, o imperador Carlos V, que havia recentemente saqueado Roma. Catarina também se recusava veementemente a aceitar a anulação, insistindo na validade de seu casamento e em seus direitos como rainha. Frustrado com os atrasos papais, Henrique recorreu a medidas mais drásticas, incentivado por sua nova conselheira principal, Ana Bolena, e por Thomas Cromwell, um administrador brilhante de origens humildes. Juntos, eles traçaram um curso revolucionário. Se o Papa não concederia o divórcio, a Inglaterra cortaria seus laços com Roma. Durante um período de poucos anos, o parlamento aprovou uma série de atos que fundamentalmente alteraram a relação da Inglaterra com a Igreja Católica. A Lei de Restrição de Apelações, 1533, estabeleceu que a Inglaterra era um império independente não sujeito à autoridade externa, efetivamente cortando o direito de apelar a Roma em questões legais, incluindo anulações matrimoniais. A Lei de Supremacia, 1534, declarou Henrique o único chefe supremo na terra da Igreja da Inglaterra, completando a ruptura com o papado. Thomas Cranmer, nomeado arcebispo de Canterbury com a aprovação de Ana, prontamente anulou o casamento de Henrique com Catarina. Ana, que já estava grávida, foi coroada rainha em junho de 1533. Em setembro, ela deu à luz, não o filho tão desejado, mas outra menina, que recebeu o nome de Isabel, futura Isabel I. A criação da Igreja Anglicana não foi inicialmente uma reforma protestante no sentido teológico. Henrique, que havia escrito anteriormente um tratado contra Martinho Lutero, ganhando o título papal de defensor da fé, manteve a maioria das doutrinas católicas. A mudança era principalmente sobre autoridade e poder, quem controlava a rica Igreja inglesa, suas propriedades e suas rendas.
No entanto, uma vez iniciada, a quebra com Roma abriu a porta para mudanças mais amplas. Thomas Cromwell supervisionou a dissolução dos mosteiros, um processo de confisco das vastas propriedades monásticas da Inglaterra. Isso não apenas enriqueceu enormemente o tesouro real, mas também permitiu a Henrique recompensar apoiadores com terras confiscadas, garantindo sua lealdade à nova ordem religiosa. Para Catarina de Aragão, a queda foi abrupta e cruel. Banida da corte, separada de sua filha Maria e rebaixada ao título de princesa viúva, ela passou seus últimos anos em residências cada vez mais remotas e desconfortáveis. Manteve-se firme em sua convicção de que era a verdadeira rainha da Inglaterra até sua morte em 1536, assinando suas últimas cartas como Catarina, rainha da Inglaterra. O casamento de Henrique com Ana Bolena, pelo qual havia virado seu reino de cabeça para baixo, deteriorou-se rapidamente. Ana falhou em produzir um filho, sofreu pelo menos 2 abortos após o nascimento de Isabel, e seu temperamento franco e inteligente, que havia inicialmente atraído Henrique, agora o irritava. Enquanto isso, facções conservadoras na corte, que sempre haviam visto Ana como uma intrusa ambiciosa, conspiravam contra ela. Em maio de 1536, Ana foi presa na Torre de Londres sob acusações de adultério, incesto e traição. As evidências eram duvidosas na melhor das hipóteses, provavelmente fabricadas pelos inimigos de Ana com a cumplicidade de um rei agora determinado a se livrar dela. 5 homens, incluindo seu próprio irmão George Bolena, foram acusados de serem seus amantes. Ana foi julgada por um júri de pares, incluindo seu tio, e, previsivelmente, considerada culpada. Em 19 de maio de 1536, ela foi decapitada na torre por um carrasco especialmente importado da França, conhecido por sua habilidade com a espada, uma misericórdia comparada ao machado tradicionalmente usado. Em um discurso no cadafalso, ela proclamou: "Boas pessoas cristãs, vim aqui para morrer, peço a todos que julguem o melhor." A velocidade com que Henrique se moveu após a execução de Ana foi chocante até mesmo pelos padrões de sua corte volátil. Apenas 11 dias depois, ele se casou com Jane Seymour, uma dama de honra de personalidade mais suave e dócil que havia atraído sua atenção enquanto ainda era casado com Ana. Jane finalmente deu a Henrique o que ele mais desejava, um filho saudável, o futuro Eduardo VI, nascido em outubro de 1537. Tragicamente para Henrique, Jane morreu de complicações do parto menos de 2 semanas depois. Ela seria a única das 6 esposas de Henrique a receber um funeral de rainha completo e a única a ser enterrada ao lado dele em Windsor. A procura de Henrique por uma nova rainha o levou ao continente. Baseado em um retrato de Hans Holbein, ele concordou em se casar com Ana de Cleves, irmã de um príncipe alemão protestante. Quando Ana chegou à Inglaterra em 1540, Henrique ficou horrorizado, considerando-a nada atraente, supostamente chamando-a de égua flamenga. O casamento foi consumado apenas no papel e anulado após apenas 6 meses. Ana sabiamente aceitou o divórcio, recebendo propriedades generosas e o título de irmã do rei, sobrevivendo a Henrique e todas as suas outras esposas. A 5ª esposa de Henrique, Catherine Howard, prima de Ana Bolena, era pouco mais que uma adolescente quando se casou com um rei já velho e doente. Vivaz e imprudente, ela logo começou um caso com Thomas Culpeper, um cortesão. Quando sua infidelidade foi descoberta, juntamente com relacionamentos pré-matrimoniais que ela havia escondido, Catherine foi executada em fevereiro de 1542, supostamente passando a noite anterior à sua execução praticando como posicionar a cabeça no bloco. A última esposa de Henrique, Catherine Parr, era uma viúva inteligente e educada que trouxe alguma estabilidade aos últimos anos de seu reinado. Ela supervisionou a educação dos filhos do rei e ajudou a reconciliar Henrique com suas filhas, Maria e Isabel, que haviam sido declaradas ilegítimas após os divórcios de suas mães. Catherine sobreviveu ao rei, embora quase tenha sido presa por heresia devido às suas simpatias protestantes. Enquanto o drama matrimonial de Henrique ocupava a corte, mudanças profundas ocorriam na Inglaterra. A reforma inglesa, inicialmente concebida como uma solução para o grande assunto do rei, adquiriu vida própria. Embora pessoalmente conservador em teologia, Henrique permitiu a publicação da Bíblia em inglês e a gradual simplificação de alguns rituais religiosos. A política exterior de Henrique oscilava entre a França e o Império Habsburgo, com alianças mudando frequentemente. Seu desejo de glória militar o levou a campanhas dispendiosas que esvaziaram o tesouro deixado por seu pai. Na Irlanda, ele se autoproclamou rei, em vez de apenas lord, iniciando uma política mais agressiva de controle inglês que teria consequências duradouras. Nos últimos anos, o outrora atlético Henrique tornou-se obeso e atormentado por uma ferida na perna que nunca cicatrizava completamente,
provavelmente resultante de uma antiga lesão de justa complicada por diabetes. Sua personalidade, sempre volátil, tornou-se cada vez mais paranoica e vingativa. Antigos amigos e conselheiros como Thomas More e Thomas Cromwell foram executados quando perderam seu favor. Quando Henrique morreu em 28 de janeiro de 1547, ele deixou um reino transformado. A antiga ordem católica havia sido derrubada, o poder dos grandes nobres reduzido, e o Estado Tudor fortalecido. Mas também deixou uma sucessão potencialmente problemática. Seu herdeiro, Eduardo, tinha apenas 9 anos, e suas filhas Maria e Isabel haviam sido legalmente declaradas ilegítimas, embora um ato do parlamento as tivesse posteriormente reintegrado à linha de sucessão após Eduardo. Eduardo VI, de 1547 a 1553, o tão esperado filho de Henrique, provou ser uma criança precoce e determinada. Criado por tutores protestantes em um período em que a teologia reformada ganhava terreno na Inglaterra, ele se tornou firmemente protestante em suas convicções. Durante seu breve reinado, a reforma inglesa acelerou significativamente sob a orientação de seu tio materno, Edward Seymour, Duque de Somerset, e posteriormente John Dudley, Duque de Northumberland, que serviram como Lorde Protetor. O primeiro livro de oração comum de Thomas Cranmer foi introduzido, substituindo a missa latina por serviços em inglês. Imagens e altares foram removidos das igrejas, a veneração de santos foi desencorajada, e padres receberam permissão para se casar. Estas mudanças não foram universalmente populares. Uma série de revoltas eclodiram em 1549, incluindo a rebelião do livro de oração no oeste da Inglaterra, onde os habitantes preferiam os antigos ritos católicos. Em 1553, tornou-se evidente que Eduardo, agora com 15 anos, estava morrendo, provavelmente de tuberculose. Preocupado que sua meia-irmã católica Maria revertesse as reformas protestantes, ele tentou alterar a sucessão para excluí-la, bem como a protestante mais moderada Isabel. Em vez disso, ele nomeou sua prima protestante Lady Jane Grey como sua herdeira. Quando Eduardo morreu em julho de 1553, Jane foi de fato proclamada rainha. No entanto, seu reinado durou apenas 9 dias. Maria reuniu apoio, entrou em Londres com um exército, e assumiu o trono com amplo apoio popular. Jane, apenas 16 ou 17 anos, foi eventualmente executada após uma revolta subsequente, tornando-se uma mártir protestante. Maria I, de 1553 a 1558, estava determinada a restaurar o catolicismo na Inglaterra. Criada como uma católica devota por sua mãe, Catarina de Aragão, ela via a conversão inglesa ao protestantismo como uma aberração que precisava ser corrigida. Parlamentos complacentes revogaram a legislação religiosa de Eduardo, e a Inglaterra foi formalmente reconciliada com Roma. O que manchou permanentemente a reputação de Maria foi sua perseguição aos protestantes. Durante seu reinado de 5 anos, cerca de 280 dissidentes religiosos foram queimados na fogueira, incluindo o arcebispo Cranmer e outros líderes protestantes proeminentes. Estas execuções, embora não incomuns pelos padrões do século XVI, lhe renderam o apelido duradouro de Maria Sanguinária. Em 1554, Maria casou-se com Filipe II da Espanha, filho do imperador Carlos V. O casamento foi impopular, com muitos ingleses temendo que sua nação se tornasse um satélite espanhol. Uma rebelião liderada por Thomas Wyatt foi rapidamente reprimida. Embora Maria desesperadamente desejasse filhos, ela nunca engravidou, sofrendo em vez disso o que provavelmente eram falsos sintomas de gravidez, possivelmente devido a um tumor. A política externa de Maria provou-se desastrosa, com a Inglaterra sendo arrastada para a guerra contra a França como aliada da Espanha. Em 1558, Calais, a última possessão inglesa na França, foi perdida, um golpe significativo para o prestígio nacional. Quando Maria morreu em novembro daquele ano, possivelmente de câncer de ovário, seu sonho de uma Inglaterra permanentemente católica morreu com ela. Isabel I, de 1558 a 1603, a última e mais bem-sucedida dos Tudor, herdou um reino em crise. A tesouraria estava vazia, o país estava em guerra, e a população estava profundamente dividida sobre religião. Que esta princesa de 25 anos, anteriormente declarada ilegítima e imprisionada na torre por sua meia-irmã, criaria um dos maiores reinados da história inglesa, teria parecido quase impossível. Isabel rapidamente demonstrou habilidade política e determinação superiores às de seu pai e irmãos. Onde Henrique havia sido impulsivo e Eduardo e Maria rigidamente doutrinários, Isabel era pragmática e paciente. Vejo e nada digo, era seu lema, e ela frequentemente adiava decisões até que o momento certo surgisse.
A solução religiosa de Isabel, que se tornaria conhecida como a Via Média ou o Caminho do Meio, foi caracteristicamente pragmática. Ela restaurou o protestantismo, mas em uma forma mais moderada que sob Eduardo VI. A Igreja da Inglaterra sob Isabel manteve muitos elementos da prática católica, incluindo os paramentos sacerdotais e algumas cerimônias, enquanto adotava a teologia basicamente protestante. A ênfase estava na conformidade externa mais que nas crenças privadas. Os ingleses deveriam comparecer ao serviço religioso anglicano, mas suas convicções pessoais eram, em grande parte, assunto particular. Em assuntos estrangeiros, Isabel inicialmente buscou a paz, encerrando a guerra desastrosa com a França. No entanto, conforme seu reinado avançava, as tensões com a Espanha aumentaram. Filipe II, antigo cunhado e pretendente rejeitado, tornou-se o campeão da Contra-Reforma Católica e via a Inglaterra protestante como uma ameaça. O apoio de Isabel a rebeldes protestantes nos Países Baixos espanhóis e as atividades dos cães do mar ingleses, navegadores piratas como Francis Drake que atacavam navios e colônias espanholas, azedaram ainda mais as relações. As tensões culminaram na tentativa espanhola de invadir a Inglaterra em 1588 com a Invencível Armada. A derrota da Armada, devido a uma combinação de liderança naval inglesa superior, condições climáticas adversas e planejamento espanhol defeituoso, tornou-se um dos momentos definidores do reinado de Isabel. Embora a ameaça espanhola continuasse, a vitória solidificou a posição de Isabel e deu aos ingleses um senso renovado de destino nacional. Domesticamente, Isabel evitou a armadilha que havia consumido seu pai, o casamento. Proclamando-se casada com a Inglaterra, ela habilmente usou a perspectiva de sua mão em casamento como ferramenta diplomática por décadas, entretendo pretendentes de várias casas reais europeias sem jamais se comprometer. Isso lhe rendeu o apelido de Rainha Virgem, e eventualmente a colônia da Virgínia seria nomeada em sua homenagem. Isso não significa que Isabel foi sem relacionamentos ou afeições. Robert Dudley, conde de Leicester, permaneceu seu favorito por décadas, e a natureza exata de seu relacionamento continua sendo assunto de especulação. Mais tarde em seu reinado, ela desenvolveu uma paixão pelo muito mais jovem Robert Devereux, conde de Essex, cujo eventual comportamento traiçoeiro a forçou, relutantemente, a assinar sua sentença de morte. O reinado de Isabel foi uma era de florescimento cultural sem precedentes. William Shakespeare, Christopher Marlowe, Edmund Spenser e muitos outros transformaram a literatura inglesa. Músicos como William Byrd e Thomas Tallis compuseram obras que ainda são admiradas. A exploração expandiu-se, com Walter Raleigh, Humphrey Gilbert e outros estabelecendo as bases para o futuro Império Britânico. No entanto, nem tudo era glorioso. O reinado de Isabel também viu aumento na pobreza, resultado de inflação, crescimento populacional e cercamentos de terras comunais. Embora a primeira lei dos pobres isabelina de 1601 tenha estabelecido um sistema nacional para lidar com a indigência, a desigualdade social permaneceu aguda. A questão mais problemática para Isabel foi sua prima católica, Maria, rainha dos escoceses. Forçada a abdicar do trono escocês após uma série de escândalos e casamentos desastrosos, Maria fugiu para a Inglaterra em 1568 buscando proteção de Isabel. Em vez disso, ela se tornou efetivamente prisioneira por 19 anos. Como católica e descendente direta de Henrique VII, Maria representava uma ameaça inerente para Isabel. Ela tornou-se um foco para conspirações católicas, culminando no complô de Babington de 1586, que planejava assassinar Isabel e colocar Maria no trono. Interceptadas cartas codificadas implicaram Maria na conspiração. Após grande hesitação, Isabel finalmente assinou a ordem de execução, e Maria foi decapitada em fevereiro de 1587, tornando-se mártir para a causa católica. A execução de Maria levou à tentativa da Armada Espanhola de 1588, mas também removeu uma grande fonte de instabilidade interna. Ironicamente, após a morte de Isabel sem filhos em 1603, foi o filho de Maria, Jaime VI da Escócia, que herdou o trono inglês como Jaime I, iniciando a dinastia Stuart. Os últimos anos do reinado de Isabel foram obscurecidos por dificuldades econômicas, colheitas fracassadas e crescente descontentamento. Um novo parlamento eleito em 1601 mostrou-se mais disposto a desafiar os monopólios reais e outras políticas econômicas impopulares. A rebelião fracassada do Conde de Essex em 1601 revelou rachaduras na aparente solidez do regime. A própria rainha parecia cada vez mais isolada conforme seus conselheiros de longa data faleciam. Leicester em 1588, Sir Francis Walsingham em 1590, Lord Burghley em 1598.
Uma profunda melancolia marcou seus últimos anos, embora em público ela mantivesse sua imagem cuidadosamente cultivada de majestade intocada pelo tempo. Quando Isabel morreu em 24 de março de 1603, aos 69 anos, uma era chegou ao fim. A dinastia Tudor, que havia dominado a vida inglesa por 118 anos, desapareceu com ela. Seu legado, no entanto, provou-se duradouro. A monarquia forte e centralizada que os Tudor construíram, a Igreja Nacional que estabeleceram, o senso de identidade inglesa que forjaram, todos moldaram o desenvolvimento futuro da nação. O que torna a era Tudor tão eternamente fascinante não é apenas sua importância histórica, mas o drama humano envolvido. A arrogância de Henrique VIII e sua busca implacável por um herdeiro, destruindo vidas e remodelando um reino no processo. A determinação dos jovens Eduardo e Maria para impor suas visões religiosas conflitantes. A habilidosa manipulação de Isabel de sua imagem feminina dentro de um mundo profundamente misógino. Nos Tudor, vemos refletidos muitos temas eternos, a mistura de público e privado na vida dos poderosos, os limites e possibilidades do poder individual, como personalidades formam e são formadas por circunstâncias históricas. Talvez por isso suas histórias continuem a cativar tantos séculos depois de seus reinados. O sistema político sob os Tudor sofreu transformações significativas. Embora o parlamento, composto pela Câmara dos Lordes aristocrática e pela Câmara dos Comuns eleita, existisse muito antes deles, os Tudor elevaram sua importância, especialmente a Câmara dos Comuns, convocando para legitimar mudanças significativas. Henrique VIII, em particular, usou o parlamento para dar legitimidade às suas reformas religiosas como a Lei de Supremacia. Esta foi uma inovação crucial. Ao invés de simplesmente impor sua vontade por decreto real, Henrique envolvia os comuns, representados pelos membros do parlamento, no processo, dando às suas ações base legal mais ampla. Isabel desenvolveu ainda mais esta relação, habilmente gerenciando o parlamento, embora às vezes entrando em conflito com seus membros mais puritanos sobre questões religiosas. Seu discurso de despedida ao seu último parlamento: embora Deus me tenha levado alto, ainda assim considero isso como o maior esplendor que tenho, que fui por um longo curso de tempo governante de um povo tão especial, tão virtuoso e tão honrado, mostra uma monarca que reconhecia, pelo menos retoricamente, uma parceria com seus súditos. Enquanto os Tudor ainda governavam como monarcas autocráticos em muitos aspectos, este desenvolvimento da cooperação entre coroa e parlamento estabeleceu um precedente crucial para a política inglesa posterior. No século seguinte, quando os Stuart tentaram governar de maneira mais absolutista, enfrentaram resistência parlamentar que culminaria na Guerra Civil Inglesa. A vida cotidiana durante o período Tudor variava drasticamente de acordo com a classe social. Para a aristocracia e a nobreza, era uma época de esplendor visível. Grandes propriedades como Hampton Court, construída pelo cardeal Wolsey e depois apreendida por Henrique VIII, e a Child House exibiam seu status e riqueza. A moda era extremamente elaborada, especialmente no final do período isabelino, com golas de rufos enormes, saias em forma de sino sustentadas por estruturas chamadas fartingales, e doubletes acolchoados para homens. A dieta da elite incluía grande variedade de carnes, aves e peixes, elaboradamente preparados e temperados com especiarias caras importadas do Oriente. O açúcar, outro luxo importado, começava a aparecer em sobremesas complexas. O jantar era uma exibição social, com rígidas regras de etiqueta e muitas vezes incluindo entretenimento como música, acrobacias ou apresentações teatrais. Para a classe média emergente, mercadores, advogados, donos de terra mais prósperos, a Era Tudor ofereceu novas oportunidades. A dissolução dos mosteiros por Henrique VIII jogou no mercado vastas extensões de terra anteriormente controladas pela Igreja, permitindo que muitos adquirissem. Para a classe média emergente, mercadores, advogados, donos de terra mais prósperos, a Era Tudor ofereceu novas oportunidades. A dissolução dos mosteiros por Henrique VIII jogou no mercado vastas extensões de terra anteriormente controladas pela Igreja, permitindo que muitos adquirissem propriedades e ascendessem socialmente. O comércio expandiu-se, especialmente em Londres, e novas indústrias como a publicação floresceram após a introdução da imprensa. Casas de classe média tipicamente tinham vários cômodos, incluindo salas separadas para diferentes funções como cozinhar, comer e dormir. Móveis tornavam-se mais abundantes: baús, mesas, cadeiras e cada vez mais camas com estruturas, em vez de simples esteiras de palha. Vidros para janelas, antes uma raridade, tornaram-se mais comuns, permitindo que casas fossem mais luminosas e quentes. Para a maioria da população, agricultores, artesãos e trabalhadores, a vida permanecia árdua.
Casas eram tipicamente estruturas simples de madeira com piso de terra batida e telhados de palha. Famílias inteiras frequentemente compartilhavam um único cômodo, com animais por vezes habitando a mesma estrutura. A dieta baseava-se em pão de grãos, mingau, vegetais, queijo e ocasionalmente carne. Cerveja, mais segura que água frequentemente contaminada, era consumida em todas as refeições, mesmo por crianças. O período Tudor viu transformações econômicas significativas que afetaram profundamente estas classes mais baixas. A transição de agricultura de subsistência para cultivo comercial, particularmente de lã para o florescente comércio têxtil, levou a cercamentos, a conversão de terras comunais tradicionalmente compartilhadas por aldeões em propriedades privadas. Isto desalojou muitos camponeses, criando uma classe de pessoas sem terra em busca de trabalho nas cidades ou levadas à mendicância. Doenças permaneciam uma ameaça constante. A doença suada, possivelmente uma forma de influenza, atingiu periodicamente, matando milhares, incluindo o príncipe Arthur. A peste, provavelmente tifo ou febre tifoide, além da peste bubônica, frequentemente devastava áreas urbanas durante meses quentes. As condições sanitárias eram terríveis pelos padrões modernos, com resíduos humanos jogados nas ruas e rios. Medicina era uma mistura de superstição, ervas tradicionais e teorias greco-romanas. Sangria era comum para quase todos os males, e tratamentos frequentemente incluíam substâncias repugnantes ou perigosas como mercúrio. A expectativa de vida média era cerca de 35 a 40 anos, embora aqueles que sobreviviam à infância perigosa frequentemente viviam até seus 60 ou 70 anos. A mortalidade infantil era extremamente alta, com cerca de 40% das crianças morrendo antes dos 16 anos. A educação expandiu-se significativamente durante o período Tudor. Escolas de gramática foram fundadas em muitas cidades, oferecendo educação clássica em latim para meninos da classe média e superior. As universidades de Oxford e Cambridge floresceram, embora ainda servissem principalmente para treinar clérigos e funcionários civis. A crescente alfabetização, combinada com a disponibilidade de material impresso, transformou a sociedade. Bíblias em inglês, anteriormente proibidas, tornaram-se comuns após a Reforma, permitindo que pessoas lessem as escrituras diretamente em vez de tê-las interpretadas por padres. Baladas, panfletos de notícias e almanaques circulavam amplamente. No final do reinado de Isabel, Londres tinha um público teatral vibrante, com Shakespeare e outros dramaturgos atraindo espectadores de todos os estratos sociais. Jurídica e criminalmente, o período Tudor viu o desenvolvimento de instituições que formariam a base do sistema legal inglês posterior. Os principais tribunais reais, King's Bench, Common Pleas, Chancery e Exchequer, expandiram sua jurisdição. A famigerada Câmara Estrelada, uma corte que ouvia casos sem júri, tornou-se uma poderosa ferramenta para suprimir dissidência, especialmente sob Henrique VII e Henrique VIII. Punições eram duras pelos padrões modernos. Enforcamento era penalidade comum para roubo acima de um valor mínimo. Traição, uma categoria ampla que incluía falsificação de moeda e atos contra o monarca, era punida com execução particularmente brutal, enforcamento, evisceração e esquartejamento para homens, queima na fogueira para mulheres, posteriormente alterada para estrangulamento antes da queima. Crimes menos graves eram punidos com açoitamento público, prisão em estoques, marcação a ferro ou banimento. A lei era aplicada localmente por juízes de paz não remunerados, geralmente cavalheiros locais e xerifes. Não havia força policial profissional. Em vez disso, o sistema de Hue and Cry exigia que todos os homens próximos ajudassem a perseguir criminosos quando o alarme fosse dado. Este sistema frequentemente favorecia os poderosos e bem conectados sobre os pobres e marginalizados. A transformação religiosa sob os Tudor foi talvez sua mudança mais profunda e duradoura. Quando Henrique VII chegou ao trono em 1485, a Inglaterra era firmemente católica romana, como havia sido por quase 1000 anos. Quando sua neta Isabel I morreu em 1603, a Inglaterra era uma nação protestante com sua própria Igreja Nacional, completa com teologia, liturgia e hierarquia distintas. Esta transformação não foi linear nem sem resistência. Enquanto as áreas mais urbanizadas e sudeste da Inglaterra, especialmente Londres, tornaram-se firmemente protestantes, muitas áreas rurais e do norte permaneceram católicas em simpatias. Cada oscilação do pêndulo religioso, a ruptura de Henrique VIII com Roma, o protestantismo mais radical de Eduardo VI, a restauração católica de Maria e o acordo elisabetano, deixava partidários do regime anterior vulneráveis à perseguição. O impacto da reforma de fato transformou a vida cotidiana.
Festivais tradicionais ligados ao calendário católico, que haviam marcado o ritmo do ano, foram altamente reduzidos. Imagens de santos que haviam decorado igrejas por séculos foram removidas ou destruídas como idolatria. A dissolução dos mosteiros eliminou instituições que haviam providenciado caridade, educação e cuidados médicos, embora novas formas de assistência começassem a emergir. O posicionamento da Inglaterra como nação protestante também redefiniu fundamentalmente suas relações exteriores, alinhando-a contra potências católicas da Europa, principalmente Espanha e mais tarde França, por gerações. A identidade nacional inglesa, anteriormente definida em oposição à França durante a Guerra dos 100 Anos, agora incorporava um forte elemento anticatólico que persistiria por séculos. A cultura visual do período Tudor foi ricamente expressiva. Retratos, que anteriormente eram raros, tornaram-se amplamente usados para demonstrar poder e status. Hans Holbein, o jovem, o maior pintor da corte de Henrique VIII, estabeleceu um estilo de realismo detalhado e simbolismo sutil que influenciou a pintura de retratos inglesa por gerações. Os famosos retratos de Isabel em seu último período por artistas como Nicholas Hilliard, a rainha virgem em vestidos fantásticos cobertos de pérolas, símbolos de pureza, frequentemente pisando em globos ou segurando peneiras, símbolos de domínio e discernimento, são obras-primas de propaganda visual. A arquitetura Tudor desenvolveu características distintivas. Palatial prodige houses como o Ardwick Hall, mais vidro que parede, demonstravam riqueza e modernidade através de enormes janelas, possíveis devido a estruturas melhoradas. Construções em enxaimel, com vigas de madeira visíveis preenchidas com tijolos ou argamassa, criavam o distinto look Tudor que ainda associamos ao período. Chaminés elaboradas, antes raras, proliferaram à medida que lareiras substituíam fogueiras abertas centrais, permitindo que casas tivessem múltiplos cômodos aquecidos e segundos andares habitáveis. A música Tudor foi extraordinariamente sofisticada. Henrique VIII era ele próprio um compositor talentoso. A reforma religiosa naturalmente impactou a música sacra, inicialmente favorecendo configurações simples em inglês em vez de elaborados motetos em latim. Entretanto, compositores como Thomas Tallis e William Byrd, ambos católicos secretos, conseguiram criar música sacra para a nova igreja anglicana que combinava acessibilidade com complexidade. A música secular floresceu igualmente, com madrigais, canções harmônicas para múltiplas vozes, tornando-se particularmente populares na corte isabelina. O teatro, é claro, alcançou novos patamares durante o período elisabetano. Anteriormente limitado a apresentações itinerantes e encenações amadoras de mistérios religiosos, o teatro tornou-se uma forma de arte comercial sofisticada. Os primeiros teatros permanentes foram construídos nos arredores de Londres, o Theatre em 1576, seguido pelo Curtain, Rose, Svay, mais famoso, o Globe em 1599. William Shakespeare, Christopher Marlowe, Ben Jonson, Thomas Caepslondey e muitos outros dramaturgos criaram um corpo de trabalho que continua a ser encenado hoje, explorando questões de poder, ambição, amor e humanidade básica de formas que transcendem seu período histórico. A exploração e expansão global começou durante o período Tudor. Inicialmente, navegadores ingleses como John Cabot, um italiano a serviço de Henrique VII, concentravam-se em encontrar uma passagem noroeste para a Ásia. Mais tarde, sob Isabel, eles começaram a desafiar diretamente o domínio espanhol e português no Novo Mundo. Francis Drake circunnavegou o globo em de 1577 a 1580, atacando assentamentos espanhóis ao longo do caminho. Walter Raleigh tentou estabelecer a primeira colônia inglesa na América do Norte na ilha Roanoke em 1587, embora tenha desaparecido misteriosamente. Em 1600, a Companhia das Índias Orientais foi fundada, estabelecendo as bases para o futuro Império Britânico. A vida da corte Tudor era complexa e altamente ritualizada. O monarca era o centro de um elaborado cosmos simbólico, cercado por círculos concêntricos de favor e privilégio. Acesso à câmara privada do monarca era rigidamente controlado e altamente cobiçado. Aqueles com tal acesso, Gentlemen of the Privy Chamber, exerciam enorme influência, podendo controlar quem podia falar com o rei ou rainha. Henrique VIII, sempre competitivo, transformou a corte em um mundo de espetáculo constante. Torneios, banquetes, danças e caçadas ocupavam o rei e seus cortesãos. O palácio de Hampton Court de Henrique incluía uma enorme cozinha capaz de servir 600 pessoas 2 vezes por dia. O exibicionismo chegou ao auge no Campo do Pano de Ouro de 1520, um encontro com o rei Francisco I da França onde ambos os monarcas tentaram se superar em exibições de riqueza. A corte de Isabel era igualmente teatral, mas com uma estética diferente.
Isabel, entendendo o poder da aparência, criou um estilo de monarquia altamente visual. Suas progresses, viagens pelo reino onde ela ficava em casas de nobres, permitiam que ela fosse vista por mais súditos enquanto economizava os custos de manter a corte. Festivais elaborados como os da temporada de Acclimation em Kenilworth Castle em 1575 apresentavam exibições espetaculares, decorações temporárias fantásticas, fogos de artifício e apresentações. O serviço na corte era caro, exigindo roupas elaboradas e presentes frequentes, mas oferecia oportunidades incomparáveis para avanço. A política de corte era notoriamente facional, com grupos competindo por favor, patrocínio e poder. Sob Henrique VIII, facções reformistas e conservadoras, ou evangelistas e católicas, frequentemente lutavam pelo controle da política real. Sob Isabel, figuras como William Cecil, Lord Burghley, e Robert Dudley, Conde de Leicester, representavam abordagens diferentes para a religião e política externa, ambos competindo pela influência da rainha. A corte também servia como centro cultural, incentivando poesia, música e drama. A poesia cortesã de Sir Thomas Wyatt e Henry Howard introduziu o soneto petrarquiano na Inglaterra. O poeta cortesão Edmund Spenser dedicou sua obra-prima épica, De Faerie a Isabel, retratando-a como a gloriosa Gloriana. John Ly desenvolveu um estilo altamente ornamentado de prosa chamado eufuísmo que se tornou brevemente a linguagem da alta sociedade isabelina. Um aspecto-chave da política Tudor era sua abordagem para lidar com a nobreza. Henrique VII, tendo chegado ao trono após décadas de conflito baronial, trabalhou sistematicamente para limitar o poder dos grandes nobres que anteriormente podiam desafiar a coroa. Ele restringiu o direito de manter exércitos privados, aplicou estritamente leis contra manutenção e apadrinhamento, práticas pelas quais nobres poderosos ofereciam proteção em troca de serviço, criando efetivamente facções privadas, e preferiu promover homens de origens mais humildes que deviam tudo a favorecimento real. Henrique VIII inicialmente reverteu esta política, buscando glória tradicional e cercando-se de aristocratas. Contudo, após sua ruptura com Roma, ele cada vez mais confiava em homens como Thomas Cromwell, filho de um ferreiro que se tornou seu principal ministro, para implementar políticas controversas. A dissolução dos mosteiros permitiu a Henrique criar uma nova nobreza dependente de sua generosidade, dando terras confiscadas a apoiadores leais. Isabel, sempre cautelosa com finanças, raramente criava novos títulos nobiliárquicos, preferindo conceder cavalaria, um título não hereditário, como recompensa. Ela equilibrava habilmente facções em sua corte, nunca permitindo que um grupo ganhasse dominância completa. O resultado foi uma monarquia fortalecida e uma nobreza que, embora ainda enormemente privilegiada, estava cada vez mais integrada a um sistema de governo centralizado em vez de agir como poderes semi-autônomos. A dinastia Tudor, particularmente seus monarcas posteriores, entendeu o poder dos símbolos e imagens. As famosas grandes pinturas de Henrique VIII por Hans Holbein, mostrando o rei em postura dominante, pernas afastadas e ombros largos, projetavam uma imagem de poder masculino inquestionável, precisamente quando seu corpo real começava a falhar. Os retratos de Isabel I tornaram-se progressivamente menos realistas à medida que ela envelhecia, mostrando-a como uma figura quase divina, eternamente jovem, cercada por símbolos de virgindade, sabedoria e poder imperial. Os Tudor também empregavam símbolos dinásticos efetivamente. A rosa Tudor, a fusão da rosa branca de York com a rosa vermelha de Lancaster, representava visualmente o fim das divisões das Guerras das Rosas. O dragão galês, herdado de Henrique VII, e o galgo da casa de Richmond apareciam frequentemente como apoiadores no brasão de armas Tudor. O nó Tudor e o Portcullis Beaufort eram outros dispositivos usados para promover a identidade dinástica. Os herdeiros Tudor, principalmente após Henrique VIII, foram notoriamente mal afortunados. Eduardo VI morreu aos 15 anos, Maria I aos 42 sem filhos, e Isabel I permaneceu sem filhos. Uma das grandes ironias da história Tudor é que Henrique VIII, obcecado com a produção de um herdeiro masculino, teve 3 filhos legítimos que se tornaram monarcas, mas nenhum deles produziu uma nova geração de Tudors para continuar a dinastia. A preocupação de Henrique VIII com a sucessão também criou problemas legais complicados. Seu primeiro ato de sucessão, 1534, declarou sua filha com Catarina de Aragão, Maria, ilegítima, e reconheceu qualquer filho futuro com Ana Bolena como seu herdeiro. Após o nascimento de Isabel, uma segunda lei de sucessão, 1536, declarou ilegítima tanto Maria quanto Isabel, após a execução de Ana, e deu a Henrique o poder de nomear seu sucessor por testamento.
Uma terceira lei de sucessão, 1543, restaurou Maria e Isabel a linha sucessória após Eduardo, apesar de sua ilegitimidade técnica. Este confuso legado jurídico contribuiu para a crise sucessória após a morte de Eduardo VI, quando o jovem rei tentou excluir suas meias-irmãs através de seu dispositivo para a sucessão, favorecendo sua prima protestante Lady Jane Grey. Embora brevemente bem-sucedido, este plano rapidamente desmoronou diante do apoio popular a Maria como legítima herdeira. A religião popular durante o período Tudor era mais complexa e diversificada do que as proclamações oficiais sugerem. Enquanto monarquia e elite podiam alternar entre catolicismo e protestantismo conforme a maré política, pessoas comuns frequentemente mantinham práticas religiosas tradicionais apesar das mudanças oficiais. Muitas comunidades resistiam silenciosamente à remoção de imagens de santos, altares de pedra e outros elementos católicos de suas igrejas. Algumas escondiam objetos sagrados para uso posterior, enterrando-os ou ocultando-os em sótãos. Práticas como orações pelos mortos e veneração da Virgem Maria continuavam informalmente mesmo em períodos de protestantismo oficial. Por outro lado, ideias protestantes, particularmente acesso direto às escrituras e questionamento de práticas supersticiosas, encontravam ressonância entre artesãos urbanos, mercadores e outros com maior probabilidade de serem letrados. Traduções inglesas da Bíblia, como a Grande Bíblia de 1539, encomendada por Thomas Cromwell, e a posterior Bíblia de Genebra de 1560, amplamente usada por protestantes mais radicais conhecidos como puritanos, permitiram estudo bíblico independente pela primeira vez. Sob Isabel, um compromisso desconfortável emergiu onde conformidade externa, comparecer ao serviço da Igreja Anglicana aos domingos, era rigidamente aplicada, enquanto crenças privadas recebiam um grau de tolerância tácita. Católicos que mantivessem sua fé discretamente e não representassem ameaça política, conhecidos como chart-papists, poderiam frequentemente evitar problemas sérios apenas pagando multas por não comparecimento. Puritanos que desejavam reformas protestantes mais radicais podiam trabalhar dentro da estrutura da Igreja Anglicana enquanto pressionavam por mudanças. Os Tudor desenvolveram sofisticados mecanismos de propaganda. O primeiro grande cronista Tudor, Polidoro Virgílio, foi comissionado por Henrique VII para escrever uma história da Inglaterra que legitimasse o novo regime. Mais famoso, o Livro dos Mártires de John Foxe, 1563, criou uma poderosa narrativa protestante, retratando católicos como perseguidores e protestantes como mártires corajosos, ajudando a solidificar a identidade protestante inglesa. A diplomacia Tudor frequentemente combinava pragmatismo com oportunismo. As principais potências europeias, França, o Império Habsburgo e Espanha e, em menor grau, os Estados Papais, eram tanto ameaças quanto potenciais aliados. Após sua ascensão, Henrique VII rapidamente concluiu o Tratado de Medina del Campo com a Espanha, resultando eventualmente no casamento de seu filho Arthur com Catarina de Aragão. Henrique VIII inicialmente buscou glória no campo de batalha contra a França, aliando-se ao Sacro Imperador Romano Germânico. Mais tarde, ambições pessoais, seu desejo de anular o casamento com Catarina de Aragão, complicaram enormemente as relações diplomáticas, já que o Papa enfrentava a pressão do sobrinho de Catarina, o imperador Carlos V. Durante o reinado de Isabel, a diplomacia tornou-se ainda mais complexa. A rainha habilmente evitava compromissos definitivos, mantendo múltiplos pretendentes estrangeiros interessados por anos sem aceitar qualquer proposta. Seu secretário-chefe William Cecil, Lord Burghley, e mais tarde seu filho Robert Cecil desenvolveram uma rede de diplomatas e espiões que forneciam informações cruciais para a navegação neste terreno político perigoso. A ciência e medicina Tudor combinavam tradição medieval com novas ideias renascentistas. O sistema médico ainda se baseava amplamente na teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, derivada de Galeno e Hipócrates. Tratamentos comuns incluíam sangria, purgas e vários remédios herbais. No entanto, alguns avanços estavam ocorrendo, particularmente em cirurgia e anatomia. O cirurgião real de Henrique VIII, Thomas Vicari, publicou o primeiro trabalho de anatomia em inglês. William Harvey, que publicaria sua descoberta revolucionária da circulação sanguínea no início do período Stuart, formou-se em Cambridge sob os Tudor. A astronomia permanecia largamente ptolomaica, geocêntrica, embora a obra de Copérnico de Revolutionibus, 1543, tenha começado a circular entre estudiosos. A matemática avançou significativamente com Robert Recorde, que introduziu o símbolo de igual, emoticon sorrindo e publicou importantes textos didáticos em inglês em vez de latim.
John Day, matemático, astrônomo e ocasionalmente conselheiro de Isabel I, exemplificava a mistura de pensamento científico emergente com tradições mais antigas, combinando estudos matemáticos rigorosos com interesses em astrologia, alquimia e magia. A feitiçaria tornou-se uma preocupação crescente durante o período Tudor, especialmente sob Isabel. Embora caças bruxas na Inglaterra nunca tenha atingido as proporções continentais, estimativas sugerem que cerca de 500 pessoas, majoritariamente mulheres, foram executadas por feitiçaria durante o período Tudor e início do Stuart. O Ato de Feitiçaria de 1563 definiu feitiçaria como um crime capital. Muitas acusações resultavam de conflitos comunitários e medos sociais, frequentemente direcionados a mulheres idosas, pobres ou marginalizadas. A infância na Inglaterra Tudor era perigosa e frequentemente breve. Aproximadamente 30% das crianças morriam antes dos 15 anos. O desmame geralmente ocorria por volta de 1 a 2 anos, com crianças então recebendo versões modificadas da dieta adulta. Crianças da elite eram frequentemente enviadas a outras casas para servir como aprendizes, para meninos, ou damas de companhia, para meninas, a partir dos 7 a 9 anos, um sistema conhecido como aprendizado. A educação formal, quando disponível, começava cedo, com meninos aprendendo latim a partir dos 5 a 7 anos. Brinquedos existiam, bonecas, cavalinhos de pau, peões, aros, mas espera-se que até mesmo crianças pequenas contribuíssem para a economia familiar assim que fossem capazes. Uma consequência da alta mortalidade era que famílias misturadas eram comuns, com crianças vivendo com padrastos, madrastas e meio-irmãos após o falecimento e recasamento de um genitor. Casamento no período Tudor era primariamente uma aliança econômica e social, especialmente entre as classes superiores. Para a nobreza e a aristocracia, casamentos eram negociados pelos pais com mínima contribuição dos noivos, frequentemente quando estes ainda eram crianças. Para classes médias, havia maior escolha, mas considerações financeiras e sociais permaneciam primordiais. Casamentos camponeses envolviam mais autonomia pessoal, embora ainda requeressem aprovação familiar e consideração prática. A idade mínima para casamento era surpreendentemente baixa pelos padrões modernos, 12 para meninas e 14 para meninos. Entretanto, na prática, a maioria das pessoas comuns casava-se mais tarde, geralmente em seus 20 anos, após estabelecer alguma estabilidade econômica. Divórcio como conhecemos hoje não existia. Um casamento poderia ser anulado em circunstâncias limitadas, como provando falha em consumar, mas geralmente apenas os ricos poderiam arcar com o processo legal complexo necessário. A Inglaterra Tudor era uma sociedade hierárquica, mas não estática. Pessoas podiam e ascendiam socialmente através de educação, serviço real, negócios bem-sucedidos ou casamento proveitoso. A dissolução dos mosteiros criou uma nova classe de proprietários de terras, enquanto o crescimento do comércio e profissões jurídicas expandiu a classe média. Até alguns indivíduos de origens muito humildes, como Thomas Wolsey, filho de um açougueiro que se tornou Lord Chanceler e Cardeal, e Thomas Cromwell, ascenderam a posições de grande poder devido a seu talento e utilidade para a coroa. A vida cultural expandiu-se dramaticamente durante o período. Enquanto no início, atrações populares incluíam bearbaitim, onde cães atacavam um urso acorrentado, coqfiguim e outras formas de entretenimento envolvendo animais, desenvolvimentos culturais mais refinados emergiram, especialmente sob Isabel. A mídia impressa floresceu, com livros, panfletos e baladas tornando-se cada vez mais disponíveis. A alfabetização, embora ainda minoritária, expandiu-se significativamente, especialmente em áreas urbanas. Uma das contribuições mais importantes e duradouras do período Tudor foi o desenvolvimento da língua inglesa. No início do período, o inglês ainda era considerado inadequado para literatura séria ou discussão erudita, com latim e francês dominando estes domínios. Ao final do período elisabetano, o inglês tinha sido transformado em um instrumento literário e intelectual de imensa flexibilidade e poder. William Tyndale e outros tradutores da Bíblia, Thomas More, Utopia, Roger Ascham, The Showmaster, e outros escritores em prosa estabeleceram o inglês como uma língua capaz de expressão erudita. Poetas como Philip Sidney, Edmund Spenser e Shakespeare expandiram dramaticamente o vocabulário inglês e experimentaram novas formas. O inglês do período Tudor adotou palavras de latim, grego, francês, italiano, espanhol e outras línguas, enriquecendo enormemente seu alcance expressivo. À medida que você adormece, imagine-se na Londres elisabetana, caminhando por ruas estreitas de casas com beirais em direção ao rio Tâmisa. Barqueiros gritam oferecendo passagem, enquanto carregamentos de lã, vinho e luxos mais exóticos são descarregados dos navios.
As agulhadas das igrejas, já sem suas estátuas católicas, ainda dominam o horizonte, mas o telhado curvo do Teatro Globe é visível à distância, na margem sul. Em uma era de transformação extraordinária, de católica para protestante, de medieval para moderna, de reino insular para potência emergente, os Tudors presidiram o nascimento de uma nação que eventualmente dominaria muito do globo. Eles deixaram legados de instituições governamentais, edificações arquitetônicas, obras literárias e uma igreja nacional que moldariam a história não apenas da Inglaterra, mas de todos os territórios que ela influenciaria. Em seus 118 anos no poder, esta notável dinastia de apenas 5 monarcas, o calculista Henrique VII, o tirânico Henrique VIII, o precoce Eduardo VI, a fervorosa Maria I e a pragmática Isabel I, transformou uma nação e preparou o terreno para seu futuro como potência mundial. Suas paixões, frequentemente decapitadas pela espada do verdugo ou caneta do escriba, continuam a fascinar e instruir séculos depois de sua extinção. Boa noite, e até nossa próxima viagem pela história.